ministrando cura e bênçãos para a sua vida. Cura física, cura emocional, e eu tenho certeza que você, ao assistir esse programa, você é e será sempre abençoado, porque esses pastores que eu apresento agora a vocês se preparam, eles investem para que a sua vida seja ali sempre esse terreno fértil, onde as sementes que eles têm alcance a sua vida, o seu coração. E eu recebo aqui o pastor Rogério Goulart, pastor do Ministério Clínica da Alma. Sejam. Pastorzão, mais uma semana de bênçãos aí, forte, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Como a Carol sempre pergunta, animadíssimo? Animadíssimo. Que bênção. Recebo também o pastor Alzeir Rogério. Nós conhecemos, né, como Rogerinho também, um dos pastores do Ministério Clínica da Alma. Pastor, bom estar aqui com vocês. Graças a Deus. Tudo bem? Família? Tudo bom. Família, tudo tranquilo, Sérgio. Maravilha. E ele, com a sua voz imponente, essa voz e aquele humor que lhe é peculiar, pastor Ademar Guerra. Aldemar Guerra. Pastor, seja bem-vindo. É um grande prazer Deus abençoe. estar com você aqui. Prazer é todo nosso. Nós que nos alegramos de ter a companhia de vocês, porque quando chega aqui esses três distintos senhores, eles chegam aqui neste programa Clínica da Alma, é porque tem bênçãos para a sua vida. E se você quiser ser abençoado ainda mais, trazendo essa proximidade com o programa, você pode fazê-lo digitando aí no seu telefone, tomando o seu smartphone, pegando o seu telefone fixo, onde você estiver, você pode falar ao vivo aqui conosco no Clínica da Alma. Então, disque 3253-3320 e faça a sua pergunta, traga o seu testemunho, faça a sua colocação, porque nós aqui neste programa queremos abençoá-lo. Lembrando que a sua pergunta pode ser de muita gente e você pode ser usado aí para abençoar outras vidas também através do seu testemunho. Deixo bem claro que se você também, embora a despeito de estar falando ao vivo, você preferir não se identificar, nós respeitamos isso e vamos manter aí esse sigilo exatamente para que você tenha liberdade. Porque na casa de Deus, na casa do Pai, nós temos liberdade e, afinal de contas, estamos entre irmãos. Combinado? Então, hoje nós vamos ainda discorrer sobre o tema Vivendo a Nova Vida em Cristo, e por isso nós vamos trazer alguns outros aspectos marcantes dessa nova vida, aquilo que representa viver essa nova vida com Cristo. Então, prepare o seu coração, quero pedir ao pastor Rogerinho para nos trazer o texto base do dia de hoje, para assim abençoarmos você. O texto base hoje, Sérgio, é Mateus capítulo 13 também, no verso 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então, esse é mais uma das parábolas que o Senhor Jesus fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, que é um capítulo que ele apresenta algumas parábolas comparando o reino de Deus. E aqui ele compara o reino de Deus com um tesouro escondido num campo. E eu queria ressaltar um trecho que diz: e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Pelo gozo dele. Então ele entende que há um gozo, no reino há um gozo. E é exatamente essa visão de que essa nova vida tem para nós, que nós estamos trabalhando esses temas e essa perspectiva. Então, a pessoa, ela precisa entender, nós precisamos entender que há bênçãos, há gratificação, há bem-aventuranças em caminhar essa nova vida com Cristo, em nos focar naquilo que nos serve como alvo, como parâmetro, que nos anima nessa caminhada. Então, nós começamos a discorrer a respeito desse assunto, falando a respeito do olhar para trás. Não olhar para trás, mas olhar para frente, vencendo circunstâncias e estabelecendo novos hábitos,
mas estabelecendo novos hábitos para viver essa nova vida que o Senhor tem para nós. E essa nova vida que o Senhor tem para nós, ela acrescenta em nós coisas que nos trazem exatamente essa ideia de uma riqueza, de valor, de gozo, de prazer. Então, servir ao Senhor ou caminhar na direção dessa nova vida não é simplesmente deixar de olhar para trás ou de ficar focado naquilo que antes servia de alguma forma de prazer, mas encontrar um prazer ainda maior, porque a bênção do Senhor não acrescenta dores. Amém. Pastor Rogerinho, eu estaria errado em pensar a respeito de que o campo aí, lido em Mateus 13, né, seríamos nós mesmos, que Deus encontrou graça em nós e Ele falou, olha, eu vou dar tudo que eu tenho. Ele deu o seu Filho Jesus por nossa causa. Seria essa uma interpretação desse texto? Uma boa visão para esse texto poderia ser essa, porque o Senhor, Ele guardou tudo, Ele viu, né, e empenhou tudo que Ele tinha, ou o maior que Ele tinha, que era o seu próprio Filho, exatamente para nos ter próximos dele, restaurar aquilo que antes ele fez com um propósito. É interessante que a gente volta lá atrás, né, Sérgio? Ele fez o homem com um propósito, o homem se desviou desse propósito, mas Deus continuou achando que havia valor no homem. Olha que coisa linda. Então, o homem ainda tem valor para Deus, mesmo desobediente, mesmo escolhendo seus próprios caminhos, mesmo sendo independente de Deus, o homem ainda tem valor para Deus. E Deus vai e paga esse preço entregando o seu único filho para que nós pudéssemos ser de novo trazidos a Ele, comprados por um alto preço. E essa é a forma dele se revelar a nós, nos mostrando como deve ser essa nova vida. E o que? Trazendo aí de uma forma exponencial a valorização desses atributos que você que está nos assistindo, nós temos. E nós é que queremos esconder esses tesouros, nós queremos apagar aí, ofuscar esse brilho que o próprio Deus enxergou em nós, né? Que é contraditório com a questão da nossa nova vida, né, Pastor Guilherme? Com certeza. O Salmo 40, ele nos mostra que Deus acredita no homem. Que o salmista falou que tirou de um charco de lodo, né? E colocou os pés sobre a rocha, né? Então mostra como que Deus acredita no homem. Mesmo o homem não acreditando nem nele, Deus acredita nele. Mesmo ele falando que acabou, que não tem mais esperança, que não existe mais nada, mas Deus fala, eu ainda acredito em você, porque eu investi em você. É interessante que você mencionou exatamente essa questão da esperança, né? Que é uma marca, né, da nova vida, então, né? Assim, mesmo a pessoa, ele é resgatado sem esperança, mas em Cristo nós recebemos a esperança dele em nós, né? Então esse é um dos atributos que a gente pode falar, né, dessa nova vida em Cristo Jesus, que é a esperança, né? E esse texto de Colossenses 1:27 fala sobre isso, né? Posso ler esse texto aqui? Com certeza. Então você de casa, tome nota desse texto aí, Colossenses capítulo 1, versículo 27, o texto diz assim, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Texto maravilhoso, né? Bonito, Nos né? enche, só de ler, já nos enche dessa esperança, né, Por Rogério? isso, Sérgio, que esse texto, ele assim, é tremendo, porque uma é que ele traz essa convicção no nosso coração, e outra é um cuidado que nós tomamos lá no ministério, Sérgio, de fazer com que as pessoas enxerguem a Cristo e não nós a solução para o seu problema, né? Então as pessoas chegam ali abatidas, desanimadas, como o pastor Guerra falou, sem esperança. O Senhor nos resgatou, não é, desse lodo, né, desse lamaçal, e nos trouxe para essa nova vida. E muitas vezes as pessoas, conhecendo a nova vida, elas chegam lá no ministério assim, completamente desanimadas, batidas, né, decepcionadas, com seus olhos apenas na ferida. E muitas vezes, quando a pessoa está assim, sofrendo, está doente, está chateada, magoada, enfim, com as feridas na alma assim extremamente abertas,
a tendência dela projetar, ou seja, a solução do seu problema nas pessoas. Né? Ou seja, a solução vai ser o pastor Guerra, a solução é o pastor Serginho, a solução é o pastor Rogério. Nós não somos a solução. Sim. Podemos ser usados para solucionar a vida da pessoa. Só facilitadores, né? Somente isso. Então, por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim, puxa vida, parece que você abandonou, parece que você não quer mais saber de mim, porque muitas vezes eu estou cheio de ferida, eu só sei falar nas feridas. Então, muitas vezes a pessoa está olhando para o lugar errado. A sua expectativa está no lugar errado. A sua expectativa tem que estar no Senhor. Ele é a solução para o seu problema. Ele é justamente o que é a essência da nossa vida e Ele é a esperança. Então, assim, Deus pode usar quem Ele quiser, mas se você tiver com seus olhos fitos nele, que é o autor e consumador da sua fé, e precisa ser o autor e consumador da sua fé, então tudo é diferente. Deus pode usar qualquer pessoa, até, e normalmente Ele faz isso, as pessoas que você não tem expectativa nenhuma, Deus pode usar essa pessoa para restaurar e transformar, né, a nossa vida, né, Sérgio? É verdade. Então isso é algo tremendo. Assim. Eu queria Pode complementar com relação à questão da esperança, porque a esperança ela é a mola propulsora de todo relacionamento que nós temos em Cristo Jesus. Porque aquilo que nós aguardamos e aquilo que nós cremos que está por vir não se limita a esse mundo, não se limita a essa vida nesse corpo. E quando nós temos essa convicção de que há algo além daquilo que eu não consigo nem imaginar como que seja, né? Então, como Paulo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Então, eu preciso estar cheio dessa esperança. Não há como você caminhar nessa nova vida, não há como você trilhar, né, nesse novo caminho que o Senhor coloca para você, sem a esperança de coisas muito maiores que estão pela frente. E seguir a Cristo é isso, é ser cheio dessa esperança. Um outro texto que eu me lembro aqui, me recordo, quando o senhor fala isso, é a respeito, né, de Paulo, quando Paulo fala, é Romanos 8,18. Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. A esperança aí, tão viva, tão latente, uma esperança real com base ao que ele já havia vivido, que ele conhecia. Sim. Que é o que retrata aqui também em Romanos, um texto que eu quero destacar, ver se, né, nos coopera aqui, diz assim, e não somente isso, Romanos 5, versículo 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Né? É incrível isso, você vê. Nós estamos trabalhando esse tema para justamente alertar você que está nos assistindo de que o passado e os fatos traumáticos que aconteceram na nossa vida, eles vêm simplesmente para nos prender, nos aprisionar e fazer com que a gente perca a expectativa do futuro. Então, se eu estou ferido, machucado, decepcionado, né? Eu estou sendo atormentado por vozes, por sentimentos de fracasso, de frustração, eu não consigo ter esperança. Eu não consigo ter. Não tem. Qual a sua esperança para o futuro? Não sei. Nenhuma. Né? Quando a pessoa só olha para a sua ferida, o seu problema. Né? Por exemplo, um outro aspecto que nós queremos abordar no dia de hoje é a intrepidez. Né? E a intrepidez, se eu estou com meus olhos apenas para o passado, eu não consigo ter intrepidez, para os alvos futuros e para os projetos futuros. Não tem. Por quê? Quais são os teus alvos para o futuro? Não sei. Então, como é que você vai ser intrépido naquilo que você não sabe ou não tem? Um adágio popular. A disponibilidade que você tem para seguir esse alvo do futuro. Exato. Nenhuma. Não tem esperança. Como é que Um vai adágio ficar popular disponível? diz lá que já está perdido quem não sabe onde quer chegar. Com certeza. E um outro que diz que não existe vento favorável
para quem não sabe onde chegar. Então a pessoa recebe os ventos e não tem para onde ir. Ué, Né? tem. Antes de falarmos sobre ainda essa intrepidez, pastor Rogério, só registrar aqui algumas participações dos nossos queridos telespectadores que nos assistem aí das mais diversas regiões do Brasil e do mundo. Uma que eu tenho, que é a Antonieta. Ela é lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ela manda abraço para todos e diz que é muito abençoada pela nossa programação e pelo Clínica da Alma também, né? Lá de Mossoró. Então um abraço também para você, Antonieta. Mossoró, Antonieta. Deus abençoe. Né? Amém. A Graziele Vidal, aqui de BH. Bom dia a todos. Tomo meu café da manhã e fico esperando o devocional para o meu café espiritual, o alimento espiritual de todas as manhãs no De Tudo Um Pouco. Deus abençoe e fiquem todos na paz. Amo esse programa. Obrigado pelo carinho, tá, Graziele? Deus te abençoe mais. Raquel de Contagem. Gostaria de saber até quando Deus permite o divórcio no casamento e como a igreja deve lidar com isso. Bem, Raquel, a grosso modo eu já posso te dizer, Deus ele odeia o divórcio. O divórcio é uma estratégia, um escape do homem para algumas condições. A Bíblia também fala a respeito do divórcio em algumas situações. O casar-se de novo, aí já é uma outra história. Se você depois quiser conversar conosco, pode também nos ligar na Casa Pastoral. Ali o Ministério Vida em Família está pronto, né, para poder te ajudar a sanar essas dúvidas aí a respeito de divórcio, novo casamento e queremos te abençoar também, viu, Raquel? Deus te abençoe, minha irmã. Alguma outra participação aqui de alguém que não quis se identificar, da cidade de Paverama. A Rede Super é uma bênção aqui. Deus abençoe esta emissora. Deus abençoe você também, telespectador e telespectadora também que nos acompanham. Bom dia. Aqui uma outra telespectadora de Sete Lagoas, a Miriam. Assisto sempre o Clínica da Alma e hoje me identifiquei com o tema. Estou vivendo um conflito sobre isso. Comecei um relacionamento há 6 meses e minhas amigas de antes, de quando eu estava solteira, me cobram muito que eu mudei de hábitos. Poderiam falar um pouco mais sobre esta mudança? Porque o hábito de pessoas comprometidas, na minha opinião, devem ser hábitos diferentes dos hábitos de pessoas solteiras. Obrigado, Miriam. Né? Querem comentar Com aqui? certeza. Quem? Tem que mudar de hábito mesmo. As atitudes têm que ser outras, né? Claro, Tá no até o relacionamento próprio sério, compromisso tudo. requer essa Com mudança, certeza, né? E também a questão da opinião que vem de lá, a opinião está vindo de quem ainda não mudou de hábito, né? E quer segurar a pessoa no time delas lá, né? Então, ela está indo para outro time. É verdade. E a Bíblia, se você observar, Miriam, você que então tem pouco tempo professando a fé cristã evangélica, se você observar lá em Tito, né, um dos livros lá do Novo Testamento, você vai observar que ali tem algumas instruções para jovens recém-casadas, instruções essas dadas por jovens senhoras ou senhoras mais experientes, né, que passam essas jovens recém-casadas de como deve ser o seu comportamento. Para quê? Para que o evangelho não seja envergonhado. Então, é importante depois você ler lá o Evangelho de Tito, ele é pequenininho e isso que eu estou citando está no capítulo 2, essencialmente. E as fases das nossas vidas mudam. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, ele nos ensina. Quando eu era menino, eu falava como menino, fazia as coisas como menino, eu fazia as brincadeiras como menino, mas quando eu deixei de ser menino, ele se apropriou das coisas de um homem adulto. Então, fases mudam. E a fase da solteirice, ela é bem diferente da fase de quem é casado. É claro que, em algumas coisas, preservamos a individualidade, que não nos dá o direito de partirmos para o caminho do individualismo. Ok? Deus te abençoe, viu, Miriam? A você e toda a sua família aí. E um abraço para Sete Lagoas, que também assiste aí o nosso programa. Pastor Rogério, Josué 1:9. Vamos para Josué 1:9, falar dessa característica marcante na vida de quem tem essa nova vida com Cristo, que é a intrepidez. Josué 1:9, você conhece, e o texto diz assim:
Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Oh. Interessante essa questão, quando a gente olha para Josué, ou seja, ele ficou atemorizado diante do desafio que foi colocado diante dele, né? Ou seja, de suceder Moisés, então, na realidade, diante do povo. E aí o Senhor trouxe essa palavra extremamente assim, desafiadora, porque ele precisava cumprir algo que Deus tinha estabelecido para a vida dele. Então, por isso que vale a pena a gente ressaltar essa questão de que quando a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer lugar é qualquer lugar. Então, essa é uma questão importante. Nós temos que deixar de olhar para trás, resolver as pendências que ficaram lá atrás, vamos resolvê-las e olhar para frente e assim buscar a vontade de Deus para saber exatamente o que Deus quer e tem para a sua vida e você cumprir esses planos, esses desígnios do Senhor. E aí sim, tem muitas vezes esses momentos que nós desanimamos diante de adversários, diante de barreiras ou mesmo situações que se levantam e circunstâncias contra a gente, que muitas vezes nós nos abatemos nessa caminhada no cumprimento desse propósito, desse alvo. Então, muitas vezes é importante nós buscarmos, ou seja, óbvio, o Senhor o todo tempo e as suas escrituras para nós sermos o quê? Renovados, restaurados, fortificados, né? E voltarmos a olhar para o alvo que o Senhor estabeleceu para nós e nós continuarmos. Por quê? Porque nós vamos sempre nos deparar com inimigos, vamos nos deparar com muitas vezes ventos contrários contra nós, tentando o quê? Impedir da gente chegar lá. Agora, uma coisa importante, Sérgio, é que nós não podemos perder a perspectiva de que Deus está no controle de toda a situação. Muitas vezes Ele permite esses ventos fortes virem sobre nós, para quê? Para que nós sejamos o quê? Amadurecidos, como você mesmo falou, a nossa musculatura espiritual, da nossa fé ser fortalecida, ser fortificada. Entenda uma coisa, nenhum inimigo ele chegou por acaso ou o Senhor perdeu o controle. Não, o Senhor continua no controle de todas as coisas. E se Ele permite que venham esses ventos, essas tempestades, que todos nós somos passíveis de enfrentar e enfrentamos, porque lá na frente o Senhor tem um propósito claro nisso, né, para nós. E por falar nessas tempestades, nesses desafios, né, pastor Rogério, a gente vê que a questão, ela vamos dizer assim, ela é cíclica, né? Quando fala da intrepidez, é na intrepidez de romper uma barreira, romper para ter uma conquista. Exatamente. E quando algumas pessoas perdem a esperança, é porque não tiveram intrepidez lá atrás de romper com determinada barreira. E essa barreira, então, passou a ser a vida. É aquilo que cerca a vida daquela pessoa. E não é muitas verdade? pessoas não têm dificuldade, os obstáculos são criados e as pessoas não enfrentam os obstáculos. Eles colocam ele como gigante. Isso. E aí esses gigantes vão só crescendo, né? Cada obstáculo que ele vai deixando de passar, cada fronteira que ele deixa de romper, o que acontece? Isso aí vai colocando um desânimo na pessoa e quando ele tem um obstáculo maior, igual Josué teve aí, que o que é? Substituir Moisés não é fácil, não. Né? Olha, pensa bem. O próprio nome era o libertador. O libertador, pensa bem. De repente o cara vai ter que chegar, ainda tem inimigo pela frente para ser derrotado. Né? Pega um povo que Deus chamou de dura serviço, né? Um líder como Moisés e tem um inimigo pela frente. É fácil? Não. Não. Aí o Senhor fala, não temas, eu estou contigo. E nós temos sempre que pensar nisso. Quando a gente tiver um desafio, pensa, não temas, eu estou contigo. Deus Isso aí é a confissão da fé, né? Aquilo que gera a fé, é confessar a palavra de Deus, né? Aí eu vou romper e vou seguir em frente. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Muitas vezes, erroneamente, a gente pensa que é só ouvir dos outros, mas nós temos que ouvir de nós mesmos. É nessa hora do momento crucial, momento chave, ali proclamarmos a palavra de Deus. Não temas, porque eu sou contigo, onde quer que você fores. Então, se eu trago isso para a minha vida, automaticamente eu tenho esperança e a intrepidez, ela já é automaticamente ali startada na minha vida. Com certeza. Não é verdade? Aí já rompe e segue em frente, né? E eu me lembro assim de um exemplo que eu ouvi uma vez a respeito do que viria a ser a depressão.
e alguém me disse que é como se cozinhássemos um feijão numa panela de alumínio com tampa aberta. É possível? É, mas demora muito e muito. Você que está assistindo aí, a senhora está fazendo o almoço aí agora, né? Feijão numa panela aberta demora muito tempo. Aí mesmo. O que acontece? Vem essa depressão, sujeitar essa pressão, encarar essa pressão. É quando você, naquela panela de alumínio, bem fechada ali de ferro, talvez, naquela, submete a pressão. Com alguns minutos, aquele feijão já está cozinhado ali, a coisa já funcionou bem, né? Já está cozido ali. Salzinho, tempero e tal. E aí, só aproveitar. Né? Falando aí da esperança, né? Nós temos a intrepidez e também aí vem a coragem. Não é isso, Rogerinho? E eu quero ler o texto aqui que vocês destacaram aqui para que o telespectador aprenda, embasado na palavra, sobre quais são essas características da vida, da nova vida com Cristo. Então, tome nota de 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Espírito de medo aqui não é coisa de Deus não, né, Rogério? Não. E é interessante. Coragem, Rogério. Coragem. E é muito interessante que aí está a intrepidez próxima da coragem. Sim. Então, muitas vezes o que a gente precisa é exatamente isso. Ter a intrepidez e ter a coragem. E talvez você possa pensar assim, mas as duas coisas não são a mesma coisa? Não. A coragem é algo que ela vai te sustentar por um tempo maior naquele propósito. Você pode ser intrépido em tomar uma decisão, mas no momento seguinte você já não ter mais aquele vigor para permanecer. Mas se você toma a decisão e se enche de coragem, você vai muito mais adiante. Como o Serginho falou, nós não temos o espírito de medo em nós. O espírito que nós temos é o espírito do Senhor. E o espírito do Senhor, ele lança fora todo medo. Tem um texto muito lindo que eu gosto muito na palavra do Senhor que diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Esse verdadeiro amor só pode vir através da revelação de Deus para nós, porque Deus é amor. Então, quando eu recebo esse verdadeiro amor, eu lanço fora todo medo, eu me revisto de coragem. E não apenas aquela situação momentânea, mas aquela situação que ela vai me sustentar, aquele sentimento, aquela força que vai me sustentar no decorrer da caminhada. A coragem é para isso. Então, ele disse também para Josué, que nós falamos a respeito de Josué, ser forte e corajoso. Então, Josué foi uma pessoa que ele teve que receber do Senhor a intrepidez e ele recebeu do Senhor uma palavra de encorajamento, né? Então, aí é importante a gente colocar que precisamos ser corajosos, sim, né? E é tão interessante, Rogerinho, que no sábado à noite, né, num momento assim, de algumas decisões até minhas particulares, aí num momento assim especial da minha vida ali, umas questões ministeriais, eu posso te dizer, me veio essa frase, eu até a publiquei lá no meu Instagram, lá, e diz assim, eu coloquei assim, Deus não nos diz para não sentirmos medo. Ele nos diz para não cedermos ao medo. Sim. Amém? Quer dizer, medo a gente pode até sentir, mas não ceder, que é o ato da coragem, né? Sim. Que é o ato de enfrentar. De enfrentar ali o desafio. Com certeza. Que é o passo seguinte, né, Rogério? Queridos, há algumas participações ainda dos nossos telespectadores, tão amados, né, tão especiais. Aqui, alguém que não se identificou, é uma mulher, e é daqui de Belo Horizonte. Ela nos escreve assim: meu esposo já é convertido há 5 anos, mas não teve mudança de caráter. Como fazer em relação a isso?
muitas vezes eu o cobro, pois a minha família está sendo afetada e não sei mais o que fazer. Obrigada. O que a gente pode passar para essa esposa aqui aflita, que o marido ainda não tomou aquela postura que tem que tomar? Ele tem que ser trabalhado, né? Para essa questão aí de ele tomar uma postura, a gente não sabe o que é que está influenciando nesse caráter dele. Ou até Não é? mesmo, assim, não julgando, né? Mas até a postura mesmo dele dessa decisão por Cristo. Isso, né? Nós não sabemos a intimidade dele com Deus, né? A intimidade dele com a igreja, como que ele está hoje frequentando a igreja, participando e tudo. Muitas vezes a pessoa está lá na igreja, mas está corpo presente, entendeu? Então tem que ver, isso aí tem que fazer uma análise para ver aonde estão esses problemas, E para até se para saber, trabalhar. essa análise até para buscar as estratégias também de Com como certeza. ajudá-lo, né? Talvez um amigo mais próximo, Sim. tomar conhecimento de algumas coisas para que esse amigo seja um discipulador ali, não é? Assim como nós respondemos aqui a Miriam também, né? As amigas estão fazendo uma pressão para Sim. ela tomar uma postura quanto à vida passada, de solteira. Agora a vida comum do lar é um pouquinho diferente, bem diferente. No entanto, esse moço ele precisa também ser discipulado, porque talvez ele nunca tenha sido apresentado algumas verdades para ele, né? Uma Saber se ele sugestão, quer também, né? uma sugestão, boa. né, Rogério, ele participar do encontro de casais aí, ela tentar, né? Encontro de casais, reuniões Cultos da de família, homens, De né? homens, cultos da de homens. família, entendeu? Levá-lo, tentar introduzir ele num desses eventos aí, porque talvez aí ele pode ser tocado, ele vai ouvir coisas lá que muitas vezes as pessoas chegam e falam para ele e não aceita. Mas talvez no encontro desse, começa a ver que outras pessoas estão passando pelos mesmos problemas, têm as mesmas falhas que ele estão procurando tratar, talvez ele consiga isso. Então tenta envolvê-lo aí com, né, um encontro desse aí. Uma coisa que, na hora que você leu a participação, Sérgio, me veio à mente, é a questão exatamente daquilo que a gente está discutindo durante esses dias. É a pessoa, ela sair de um lugar, mas não sair inteiramente do lugar. E está caminhando... O lugar não sair dela, né? Exatamente. Sim. E está caminhando numa direção mais presa às coisas que ficaram lá atrás. Então a gente não sabe exatamente o que é essa mudança de caráter que está Que ela especificada precisa aí. aqui, né? Mas de qualquer maneira, se não houve mudanças, significa que ela está caminhando, mas com os olhos fitos atrás. Então, tá como aquilo que a gente falou, a esposa de Ló. Então, virou uma estátua de sal, né? Mesmo caminhando, ela está fria e sem vida. Por quê? Porque continua conectada com as coisas que ficaram lá atrás, com as coisas do passado. Então, ela não rompeu. A bagagem dela, ela continua carregando. Com não o velho ficou livre. fardo, né? Exatamente. Então, as questões é exatamente esse ponto. Infelizmente, não é um caso raro. A pessoa está tentando ou está dizendo que está vivendo uma nova vida em Cristo, na realidade com os mesmos velhos hábitos. Não é nem hábito no sentido visível, mas situações de caráter que não são tratadas. Então é preciso que ela tenha o entendimento e o confronto pela palavra de Deus, de que aquela situação que ela está vivendo é uma situação que ela não pode continuar vivendo mais. Por quê? Porque é algo que Deus não agrada e que está tão inserido na sua vida, faz parte dela, o seu caráter, e isso precisa ser transformado. Então, Ok, então, pastor Rogerinho e demais pastores, nós vamos falar com uma telespectadora que, por sua preferência, não quer se identificar, ela tem algo a compartilhar conosco. Olá, muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Jesus abençoe vocês. Amém, você também. Vocês é uma bênção na minha vida, já me ensinou muitas coisas, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês ricamente. Amém. A minha pergunta é quase a mesma pergunta. Eu sou evangélica já quase há 20 anos, meu esposo também demorou, mas aceitou Jesus, mas só que continua na mesmice.
Às vezes a gente sai, eu evito de ir para casa dos meus parentes, porque quando chega lá, eles começam a beber, aí ele não resiste, ele começa a beber também. Eu fico com raiva, eu não gosto, porque eu falo com ele, Deus não é brincadeira, ando com a Bíblia no braço, debaixo do braço, para baixo e para cima, eu sinto vergonha dele compartilhar com as coisas erradas com eles lá bebendo e tudo, e depois está na igreja normal. Eu sou líder do diaconato, ele é um diácono, aí que posição eu teria que tomar a respeito dele? Eu falar com ele, eu não consigo ficar livre, aberta com ele assim, porque fica bebendo. Que conselho vocês me dariam para mim poder tomar essa posição com ele? Ok. A gente agradece a sua confiança no programa aqui, Clínica da Alma, viu, minha irmã? Que Deus te abençoe. Convido agora a ouvir, né, a resposta, os comentários dos nossos pastores pelo seu próprio televisor. Deus te abençoe, a você e a sua casa. Amém? Abençoe vocês também, Ricardo. Amém. Pastores, o que podemos dizer para essa nossa querida telespectadora? Nós estávamos vendo aqui quem quer responder, mas é o seguinte, nesse caso, se ele tem um cargo, né, o que a gente diz que é uma função, né, não é um cargo, é uma função, como um diácono, eu vejo que você, minha irmã, não vai ser a melhor pessoa para influenciá-lo positivamente, porque você convive com ele o tempo todo, né, e como você falou, você não gosta, você cobra dele uma postura. O ideal é que um homem... Às vezes é claro, até que esse sentimento de raiva, como ela disse, né, isso? Exatamente. Então o ideal, é que um homem possa acompanhá-lo, e se ele está tendo esse tipo de atitude, é que ainda esse passado não saiu dele, ele ainda está sendo influenciado pelas amizades, pelos vínculos, né, da família. Então o ideal é que alguém, um homem, possa acompanhá-lo, discipulá-lo. E aí, se essa situação está trazendo, então, assim, danos maiores, né, está sendo pedra de tropeço, talvez até para outras pessoas, então talvez seria importante, talvez, ter a cobertura do pastor, né, para poder ajudá-lo nesse processo. É muito importante o pastor ter essa cobertura sobre a vida dele, até porque ele é autoridade espiritual sobre ele. Então, eu acho que seria muito importante, e aí o pastor vai decidir o que é o melhor para ser feito, né? E talvez o próprio pastor vai fazer esse papel, né, de discipulador, de estar junto com ele, ou vai destacar, delegar alguém que faça isso até ver essa área da vida dele poder não mais ser esse impedimento, né, na vida, e para ele poder romper. Talvez até alguns casos, dependendo do que o líder decide, às vezes afasta por um tempo para a pessoa poder ser trabalhada, né, ou não. Isso fica a critério de cada líder, de cada pastor. Lembrando que principalmente, minha irmã, é a sua oração por ele. Eu não estou dizendo que você não ore por ele, mas continuar orando, e é lícito pedir ajuda. Hoje pela manhã, até no devocional, eu falei sobre esse recorrer a ajudas. Então, talvez na sua própria igreja, não sei de qual igreja a irmã faz parte, mas talvez chegar num pastor, numa liderança, não no sentido de expor, mas no sentido de pedir ajuda, não é? Olha, meu marido tem vivido assim, assim, assado. Então, chega mais pertinho dele, que eu tenho certeza que vai ser bênção na vida do seu marido aí, e ele vai ter a oportunidade de alguém confrontá-lo, de alguém ir lapidando aí esse diamante aí. Ok, minha irmã? Pastores, nós temos ainda alguns minutos, temos ali 2 pontos, né? Mas aí para a gente trabalhar com a tranquilidade que o tema merece, amanhã, né? A gente pode terminá-los amanhã na sequência aí do programa Clínica da Alma. Mas antes de... agora caminhando aqui, vamos orar pelos nossos telespectadores, né, para que Deus transforme, né, essa maneira de pensar de cada um deles, para que eles vivam de fato essa nova vida em Cristo. Amém. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesta tarde, em primeiro lugar, te agradecer, ó Deus amado, pelo dom da vida, te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de servir ao Senhor, pelo privilégio de termos o Espírito Santo habitando em nós, Ele que exerce, entre tantas outras coisas, mais a função de ser esse árbitro nos nossos corações, para poder nos alertar quanto àquelas questões que precisamos consertar, acertar, ó Deus, ou não nos envolver.
Então eu oro, Deus, pedindo que a graça do Senhor seja de uma forma tão tremenda na vida de cada telespectador, Amém. tanto esses que estão assistindo neste momento, quanto aqueles que vão assistir, ó Deus, na reprise. Que o Senhor, ó Deus, os envolva, que eles possam, Deus, abandonar definitivamente, ó Deus, marcas, o passado, tudo aquilo que tenta aprisioná-los, puxá-los para trás. Em nome de Jesus, ó Deus, que eles possam estabelecer a sua visão no Senhor, olhando para o Senhor como autor e consumador da sua fé. E, ó Deus amado, deixando para trás as coisas que ali ficam, Deus, e continuem avançando para o alvo. Eu abençoo a vida de cada um e que a bondade, a fidelidade do Senhor seja presente para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém.